Olha, balança e o meio político, TRE do Paraná marca julgamento de cassação de Sérgio Moro. E a pergunta que não quer calar, professor Raul Borges. Como é que vai terminar esse julgamento, hein? Olha, Flávio, uma situação, primeiro, que chama a atenção, viu? Porque nessa ação contra o Moro estão juntinhos PT e PL. Então, tanto o partido do presidente Lula quanto o partido do presidente Bolsonaro querem caçar o Moro. Estão de mãos dadas nessa ação. Querem a vaga, né? O PL ainda brigaria para lançar o seu candidato. Sim. Se fala, inclusive, na possibilidade ali de uma filiação, de uma transferência de domicílio da Michele para disputar essa vaga lá no Paraná. Né? Ou então, dentro da composição do próprio Estado, surgiria um nome forte dentro do PL. E o PT fala em Gleice Hoffmann. Então, a Gleice, deputada, poderia ser a candidata ao Senado, caso de fato o Moro seja cassado. Então, essa é a primeira situação que nos chama a atenção. PL e PT, inimigos mortais, pelo menos nesse início de mandato, ou pelo menos grandes rivais dos últimos anos eleitorais, especialmente a partir da eleição de 2022, juntos em ações diferentes, mas por um mesmo propósito: a cassação do juiz Sérgio Moro. Gente, o que acontece com a campanha do Moro ou com a candidatura do Moro lá no Paraná? Existe um teto de gastos para a campanha ao Senado. Esse teto de gastos foi de 4,4 milhões de reais. Ou seja, cada candidato poderia ao máximo gastar esse valor, essa quantia, na sua campanha. Pois bem, os gastos do Moro, Flávio, podem chegar a 22 milhões de reais. Nossa! Muito além dos 4,4 que eram autorizados. Seria pelo menos durante o período eleitoral. Quase 4 vezes mais do que o permitido, é isso? Exatamente. E eu explico por quê, gente. Quando você se candidata, você precisa observar que o tribunal está de olho em você, não apenas no período em que você é candidato, mas o que se define também como pré-candidatura. Sim. Porque o que pode acontecer no período de pré-candidatura é uma superexposição da sua imagem a partir de um abuso de poder político e econômico. E aí você, que gosta de política, vai se lembrar que o Moro, antes de ser candidato ao Senado pelo Paraná, ele foi pré-candidato à presidência da República. E o Podemos investiu 18 milhões de reais em sua pré-candidatura a presidente da República. Então, qual é o entendimento do PL e do PT? Que a figura do Moro foi impulsionada e incentivada com os gastos anteriores de pré-campanha que foram feitas ainda no período em que ele era pré-candidato a presidente. E um detalhe, existe jurisprudência no Brasil já caçando esse tipo de candidato. Essa era a minha pergunta, Raul Borges. Já tem um parâmetro, já aconteceu algo parecido para chegar a esse tipo de julgamento, ou um julgamento parecido como esse? Já, inclusive, Flávio, existe a ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que afirma que partidos e pré-candidatos devem ficar atentos ao período da pré-campanha, ainda que não exista obrigação legal de lançar os valores nesse período de prestação de contas. Preciso ter cautela e manter o controle caso tenham se beneficiado desses valores. E quando o volume é muito elevado, é esse o caso, sim, isso pode ser levado em conta se houve uma extrapolação do teto de campanha ou se houve inclusive uma amarração proposital para que isso expusesse a imagem do candidato além do limite possível e além também da questão da igualdade envolvendo os demais candidatos. Além disso, gente, tem outros problemas. Também já foi identificado nas contas do Sérgio Moro Caixa 2. Então, dentro daqueles 4,4 milhões possíveis, o Moro apresentou uma prestação de contas de 4,2 milhões. Mas tem 1 milhão aí que sumiu. Então tem 1 milhão aí com viagens dentro do próprio território, com a questão de gastos excessivos de campanha na publicação em redes sociais, no impulsionamento de campanhas e até mesmo no pagamento de as mídias frias, né? Que são essas mídias ligadas ao outdoor, buzzdoor. Então até nisso se fala em uma oferta de Caixa 2 maior do que o limite estipulado pela legislação eleitoral. A situação do Moro é muito complicada e eu vou dizer para você por que se complica um pouco mais. Por quê? Porque nesse momento, meus amigos, hoje, 31 de janeiro de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral que vai julgar a ação do Moro está representado por 6 juízes. Quando, na verdade, Flávio, o número correto seriam 7. Está faltando um juiz que se aposentou no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
E esse juiz, ele vai ser indicado agora em lista tríplice, a partir de 1º de fevereiro, pelo ex-presidente, aliás, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Certo. Então, o 7º ministro que vai julgar o Moro vai ser indicado em uma lista tríplice fornecida ao presidente Lula para que ele possa fazer e engenharia a escolha. Então, esse 7º elemento que vai chegar lá, vai chegar ainda sob a desconfiança de ter sido colocado no posto através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E outra coisa, quem entrou na jogada na semana passada foi o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Moro pretendia empurrar isso na justiça. O quanto antes. Sim. Então, para ele, estava muito bom que não existia ainda um 7º ministro na corte, porque enquanto isso o julgamento seria adiado. O que fez o Moro? Deu uma canetada e obrigou o Tribunal Regional Eleitoral a decidir. O Moraes, exatamente. O Moraes deu uma canetada e obrigou o Tribunal Regional Eleitoral a decidir o 7º ministro até o primeiro julgamento do ano. Até a primeira pauta do ano. Ou seja, os trabalhos vão reabrir no próximo dia 7 de fevereiro, os trabalhos até lá oficiais, vai estar decidido, e até lá tem que estar decidido que é o 7º ministro. Diante dessa possibilidade de indicação de um 7º ministro, o julgamento seria aproximadamente ali no dia 18 de fevereiro. Detalhe, o presidente ainda não marcou, mas a Secretaria da Casa já marcou. Em resumo, já se sabe que semana que vem vai haver a escolha do 7º ministro e já se tem uma data disponível para fazer ou para iniciar o julgamento de Sérgio Moro.